Bem-vindos ao workshop Atmosferas Explosivas. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial engenheiro Bulgarelli, coordenador do subcomitê da COBEI, Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica e Iluminação, a respeito de equipamentos operando em atmosferas explosivas. Ao engenheiro Marcel Barreira de Souza, da BEC, e o engenheiro Leandro de Souza, da BEC. Aproveito para agradecer o apoio do Bulgarelli e da BEC para poder realizar esse workshop. A Metaloc é uma empresa de quase 60 anos, completa 60 anos no ano que vem, com oficinas em Santos, São Paulo e Rio de Janeiro, prestando serviços de manutenção técnica nas indústrias navais e industriais. Foi originalmente estabelecido para o processo de costura a frio em peças de ferro fundido, esse processo denominado Metaloc. De lá para cá, a Metaloc expandiu suas atividades a partir da aquisição de uma empresa de reparo naval e expandiu suas atividades para diversos serviços especializados. Conforme eu disse, temos uma larga experiência em serviço de engenharia e manutenção naval. Fazemos comercialização também de peças e somos técnicos de serviço autorizados da VEG e deixa eu ver aqui, nem lembro, uma gama de serviço em constante expansão. Aqui tem uns exemplos de serviços que a gente presta, né? Serviços elétricos, termografia, serviço de usinagem na oficina, usinagem de campo, são equipamentos portáteis que a gente constrói para esse serviço, para levar a máquina para o campo, para fazer a usinagem no campo. O reparo Metaloc, que eu vou mostrar daqui a pouco. A vedação de vazamento sem parada operacional, em tubulações, válvulas, juntas frangeradas. Temos serviço eletrônico e automação, remetalização de mancais, serviços em motores diesel, inclusive recondicionamento, solda e caldeiraria e eletrodeposição. Tem mais atividades, isso são alguns exemplos. Vocês têm o nosso catálogo, aí tem maiores detalhes. O reparo Metaloc, onde origina a empresa, é um reparo de costura a frio em ferro fundido, porque ferro fundido é muito difícil de soldar. Então, aí você vê o processo antes e durante o reparo, onde na esquerda tem a trinca, né? E a gente, ao longo da trinca, a gente instala. A gente primeiro faz a furação e ao longo da trinca fazemos furos rosqueados e rosqueamos uns parafusos de uma liga especial importada da Inglaterra, à base de níquel, que é maleável e expande naturalmente contra o material base. E ao longo da trinca que existe, a gente põe reforços que chamamos de chavetas. Então, as chavetas patenteadas Metaloc, do Reino Unido, são inseridas a frio. As chavetas depois se juntam e prendem as partes e evita a propagação das trincas. Como? Porque a gente martela as chavetas e os parafusos e esse material expande naturalmente, de forma uma solda a frio. Usinagem de campo, a gente retifica pinos de biela, pinos de fixos, de eixos, vira-briquim, pontas de eixo de gerador, alojamentos, guias e réguas, flanges, inclusive com RPJ, superfícies planas e cilíndricas. São máquinas tanto adquiridas quanto projetadas internamente que a gente leva para fazer o serviço no campo. Somos associados à Metaloc International Association e ao International Ship Engineering Association, através dos quais nos mantemos atualizados sobre novas tecnologias na nossa área.
Tanto é que eu e o Bugarelli estávamos conversando agora há pouco, a Metaloc já vem olhando essa área de atmosferas explosivas há uns 15 anos ou mais, né? Inclusive mostramos um certificado para o Bugarelli e falamos, queremos esse certificado, antes dessa certificação começar aqui no Brasil. E esse know-how a gente obteve através dessas alianças internacionais. Somos representantes de serviços autorizados, assistência técnica autorizada, mais de 50 fabricantes, aliás, 60 fabricantes de equipamentos, a maior parte naval, onde nossos técnicos são treinados. Fomos credenciados à TVEG há cerca de um pouquinho mais de um ano atrás. Nossos técnicos foram credenciados lá. Nosso credenciamento de atmosferas explosivas vai ser formalizado daqui a uns 15 dias e temos muito orgulho dessa representação. Então, novamente, VEG, Bugarelli, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado. Passo a palavra ao engenheiro Bugarelli, que agora vai o que interessa, que é a parte técnica. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Bugarelli, eu trabalho na Petrobras já há 30 anos. Sou engenheiro eletricista e sou coordenador do subcomitê 31 do COBEI, que é o responsável por acompanhar as normas internacionais sobre esse tema, atmosferas explosivas, e fazer as normas brasileiras também sobre esse tema. Tá? Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, né, assim, conversando com os colegas da Metaloc, com vocês, porque a Metaloc, para nós, na Petrobras, sempre foi assim, tipo de um bombeiro ou de um anjo da guarda, sabe, que nos ajuda nos momentos das emergências, porque quando existem vazamentos de válvulas e os equipamentos quebram, a gente sempre tinha um nome, né? Chama a Metaloc. A Metaloc sempre ia lá e resolvia o problema, certo? Era como se fossem mágicos, né, com essas técnicas aí de vedações e de reparos, de costuras de aço de ferro fundido, né? E também é um prazer porque a Metaloc é a empresa pioneira no Brasil, tá, em falar sobre serviços de reparos de equipamentos para atmosferas explosivas. Antes da norma existir no Brasil, a Metaloc já procurava obter uma certificação, né, sendo que não existia norma no Brasil ainda. Os organismos de certificação não sabiam o que era isso, não tinha com quem conversar, certo? Então, para vocês terem uma ideia, a norma foi publicada em 2007, 2008, a gente começou a fazer a norma em 2006, 2007, em 2004, 2005, a Metaloc já queria certificar para ser uma oficina de serviço certificado, certo? E a primeira certificação veio só em 2009, para vocês verem o pioneirismo, né? Mas enfim, então, mais um exemplo desse pioneirismo é a gente estar aqui hoje, né, nesse encontro, para a gente poder falar sobre atmosferas explosivas e tentar nivelar informações sobre esse assunto. Tá? O título dessa apresentação é Unidade de Competência EX005. O que é isso? Né? Na Petrobras e outras empresas da área de petróleo, petroquímica, tá? Nós estamos procurando por pessoas qualificadas, por empresas de prestação de serviços qualificadas, tá? Mais do que qualificadas. Essas empresas a gente está pretendendo que elas sejam certificadas. Tá? Então, a Petrobras já tem incluído nos seus contratos, né, para empresas de prestação de serviços de reparos de motores, atmosferas explosivas, por exemplo, desde 2008, que as empresas precisam ser certificadas. O que é uma empresa certificada? Bom, vocês vão ver aí, poder conversar com os especialistas que têm representantes de organismos de certificação aqui. Mas, enfim, é que mostrar que atende o requisito de uma norma. Tá? Então, nós já temos 67 empresas de serviços de reparos no Brasil, certificadas, né? E a gente pode dizer que foi a Petrobras que começou esse processo, colocando esses requisitos na certificação. Mas, além das empresas certificadas, a gente precisa das pessoas certificadas também. Tá?
não só reparadores, mas também projetistas, montadores, inspetores, pessoal de manutenção, tá? Todas as pessoas que estão envolvidas com esse assunto de atmosferas explosivas. Porque não adianta a gente ter uma norma se as pessoas não conhecem a norma e não atuam, não trabalham, né, de acordo com essas normas. Tá? Então, aqui, no dia de hoje, a gente vai focar o assunto reparos, tá? Ainda mais específico ainda, focar reparos de motores, tá? Mas esse assunto é muito mais amplo do que isso, tá certo? Esse assunto não fica limitado na área de reparo, tem as empresas projetistas, montadoras, de inspeção, de manutenção, e não só são motores também, são luminárias, são tomadas, são instrumentos, transmissores, sensores, atuadores, analisadores, tá? Tem um mundo aí nessa área atmosferas explosivas, tá? E o que é a atmosfera explosiva, né? Onde que elas estão presentes, né? Atmosferas explosivas estão presentes em refinarias de petróleo, em plataformas de petróleo, aqui no porto, nos silos de granéis, de milho, de soja, de trigo, de café, nos armazéns de açúcar, nas indústrias petroquímicas, na indústria alcooleira, nas indústrias farmacêuticas, de alimentos, certo? Ou seja, esse assunto é bastante amplo. Ok? Então, eu vou passar aqui para vocês algumas informações sobre isso, só para a gente poder nivelar, tá, essas informações. O que a gente pode entender como uma instalação em atmosfera explosiva segura? Tá? Uma instalação dessa segura é aquela onde pode acontecer um vazamento de gás e esse gás não vai entrar em contato com nenhuma fonte de ignição. Ou seja, vai vazar o gás e a empresa e a instalação não vai explodir. É isso que é seguro, certo? O que não é uma instalação segura? É o que a gente vê nos jornais e revistas aí quase que todo dia, infelizmente, certo? O gás vaza, o gás entra em contato com uma fonte de ignição, ocorre a explosão e muitas pessoas morrem e as indústrias e as instalações são todas destruídas, certo? Esse é o risco da atmosfera explosiva. Então, o que a gente precisa para ter uma instalação segura? Precisa ter muita coisa, certo? É como se fosse uma corrente. Vocês já ouviram falar que a corrente quebra no ponto mais fraco, não é isso? Não adianta a gente ter uma corrente forte se tem um elo fraco e a corrente vai quebrar no elo fraco. Então, a segurança numa atmosfera explosiva, a gente pode comparar com essa corrente, tá? Todos os elos da corrente têm que estar fortes. E quais seriam esses elos da corrente de uma instalação com atmosfera explosiva? São muitas atividades, pessoal, são muitas pessoas que estão envolvidas com essas atividades. A gente precisa dessas pessoas treinadas, qualificadas, competentes, certificadas. Tá? Que atividades são essas? Classificação de áreas. Né? Todo projeto de uma indústria com atmosfera explosiva começa pela classificação de áreas. Então a gente precisa que essa classificação de áreas seja bem feita por pessoas competentes, por pessoas certificadas, por empresas certificadas. Depois vem o projeto. Você feito o projeto das instalações elétricas, de instrumentação, de automação, instalações mecânicas, instalações de telecomunicações, tudo isso em atmosfera explosiva. A gente precisa que essas empresas projetistas sejam certificadas, a gente precisa que esses projetistas sejam certificados. Depois vem a etapa de fazer a especificação para a compra desses equipamentos, tá? Dentro da atividade de projeto ainda, parecer técnico, compra, especificação, análise de propostas, tá? A gente precisa ter esse pessoal qualificado, certificado. Se qualquer um desses elos estiver fraco, quando o gás vazar, vai explodir, tá, pessoal? Os equipamentos precisam ser adequados, precisam ser certificados, né? Precisam passar por um processo de avaliação, de ensaios, né? De análise, de certificação. Para isso tem os organismos de certificação, os laboratórios. Tá? Então, não vamos dar a esse elo uma importância maior do que o que ele merece. Todos os elos são importantes. Esse elo é importante também. Mas muita gente acha que esse elo é o único da corrente, né? Basta a gente comprar um equipamento com certificado do Inmetro e está tudo certo, né? Algumas vezes, infelizmente, a gente ouve falar isso, né? Mas isso é um mito que precisa ser
derrubados. Tá? Não basta a gente comprar um equipamento certificado pelo Inmetro, não. Né? Aliás, essa afirmação está errada. Mas, enfim, a gente precisa ter muito mais do que isso. Né? Tem muitos outros elos na corrente. Esses equipamentos precisam ser bem instalados. Não adianta nada o equipamento ser certificado se ele é instalado de uma maneira errada. Tá? Quando o gás vazar, vai explodir. Depois que os equipamentos foram instalados, precisa ser feito um comissionamento das instalações antes dela partir. Né? É uma etapa muito importante também. Né? O comissionamento precisa ser feito por pessoas treinadas, qualificadas, competentes, certificadas. Né? E antes da unidade partir, precisa fazer uma inspeção detalhada, né? Antes das instalações entrarem na operação. Eu diria que essa é uma das atividades mais importantes que tem, tá? A inspeção. Né? Mesmo se o projeto estiver errado, o equipamento estiver errado, ou a montagem estiver errada, né? No momento da inspeção ainda dá para se verificar esses erros e corrigir. E depois a planta parte. Né? E essa partida e essa operação contínua, né, ao longo dos anos, precisa ser feita de uma maneira correta, por pessoas treinadas, competentes, certificadas. Né? Eu trabalho numa refinaria que está operando há mais de 60 anos. Né? Então, para vocês imaginarem, será que aquela refinaria de Cubatão ainda é segura, tanto quanto aquela que partiu em 1955? Né? Ou seja, todos esses elos aí precisam estar seguros. Né? Mas, enfim, todas as plantas entram em operação e depois desse período, que pode demorar décadas ou séculos, né? Espero que a refinaria de Cubatão, por exemplo, opere mais 60 anos ou 600 anos, tá certo? Precisa ter manutenções preventivas, manutenções periódicas. Tá? Isso é uma atividade periódica do dia a dia. E essas pessoas também precisam ser qualificadas e competentes e certificadas. Tá? Manutenção, inspeções periódicas. Né? Será que todos os parafusos estão apertados? Será que as barreiras de segurança intrínsecas estão corretamente instaladas? Os aperramentos, né? As conexões, tudo isso precisa ser periodicamente verificado para garantir que as instalações estejam sempre seguras. Ou seja, a gente não vai esperar explodir para depois corrigir, certo? Então, a gente tem que ter aquela confiança de que se o gás vazar, não vai haver explosão e ninguém vai morrer por causa disso. E para isso, existe muito trabalho. Isso é um trabalho constante, diário. Né? Existe um ditado que diz: o preço da segurança é a eterna vigilância. Tá? Precisa estar sempre cuidando, inspecionando, mantendo para que as instalações estejam seguras. Precisam ser feitos serviços de reparo e recuperação adequados quando os equipamentos dão defeito. O que é manter uma instalação? O que é o serviço de manutenção? São atividades que garantem, que assegurem que os equipamentos estão sempre sendo mantidos, estão operando nas suas condições adequadas. Isso é manutenção. E qual a diferença de manutenção para reparo? Reparo é quando o equipamento dá defeito. Então, não é o pessoal da manutenção que vai conseguir fazer com que o equipamento volte à sua condição normal. Isso aí, do ponto de vista das normas, isso é uma outra atividade feita por profissionais com outras características, outros conhecimentos, que são os pessoal de reparo. A Metolac, por exemplo, está dentro desse elo aqui. Tá? Ela é uma empresa certificada para fazer reparos de equipamentos X. Tá? Então, é importante cada um se localizar aí, né, dentro do seu quadrado, né? Qual o elo que cada um pertence aí, né? Porque a gente precisa de todos os elos fortes. E depois, durante todo o tempo, a gente ainda precisa ter um sistema de gestão da mudança. Quando alguma coisa no processo, quando alguma coisa nas instalações muda, isso tem que ser identificado, analisado, avaliado, para ver os impactos das mudanças que precisam ser feitos em função daquela operação de processos. Tá? Isso é um sistema de gestão. Tá? Ou seja, é importante que todas as instalações de X também tenham sistemas de gestão. Tá? Então, para vocês verem que é preciso que muita coisa seja feita por muita gente, tá certo? Durante todo o tempo, de uma maneira correta. Tá? Somente assim a gente pode ter uma esperança, uma confiança de que quando o gás vazar, as pessoas não vão morrer por causa das explosões. Tá?
Se um desses elos estiver fraco, se um dos profissionais envolvidos numa dessas atividades não fez sua atividade de uma forma correta, conforme diz a norma, tá? Há uma possibilidade de que aquele equipamento elétrico, seja de automação, seja de instrumentação, seja de elétrico, seja mecânico, vai representar uma fonte de ignição. E se o gás vazar, essa fonte de ignição vai colocar tudo pelos ares. Tá? Então, pessoal, é para vocês aqui terem uma ideia do que a gente está falando em termos de segurança ao longo do ciclo total de vida das instalações contendo atmosferas explosivas. Tá? Equipamentos é somente um pequeno elo dessa corrente. Tá? Serviços de reparo é somente um dos elos dessa corrente. Tá? Precisamos de profissionais, de empresas para todos os elos. Tá? Então fica aqui uma recomendação, uma dica, certo? Um alerta para vocês. O mercado está precisando de empresas certificadas, de profissionais certificados. Bom, só para nivelar, então, aqui algumas informações sobre atmosferas explosivas, para eu não ficar me sentindo que eu sou um ET aqui, falando sobre coisas que ninguém está entendendo, certo? Mas o que é uma atmosfera explosiva? Uma atmosfera explosiva é aquela mistura do gás, né, alguma coisa, combustível com ar, que estiver uma fonte de ignição para explodir, certo? Isso é uma atmosfera explosiva, tá? E o que é uma área classificada? Uma área classificada é aquela área de risco que pode explodir, certo? Ou seja, a área classificada é aquela área que tem ou pode ter uma atmosfera explosiva. É claro isso? Isso é o básico, certo? Sobre isso que a gente está falando aqui. Tá? Então, quando a gente fala de classificação de áreas, a gente fala sobre 3 critérios, tá? Para definir o que é uma área classificada. A gente fala de zonas, grupos e classes de temperatura. Tá? Sobre zonas, tá? Existem 3 zonas, zona 0, zona 1 e zona 2. Tá? Com essas definições aqui. O que é uma zona 0? É uma área onde pode ter a presença da atmosfera explosiva de uma maneira contínua. Tá? Um exemplo de uma área do tipo zona 0, um porão de um navio, certo? Onde tem o combustível lá dentro. Certo? Então lá dentro tem combustível, tem sempre a presença dos gases, né? Explosivos, então isso é uma zona 0, certo? Um tanque de um navio petroleiro, certo? Um FPSO, então isso é uma zona 0. Vocês imaginam o risco que é uma zona 0? Qualquer fonte de ignição, qualquer faísca que ocorra numa zona 0 é uma explosão, certo? Então vocês imaginem o rigor, né, das instalações em zona 0. Existem também zona 1, que são aquelas áreas onde a presença da atmosfera explosiva pode estar presente em condições normais de operação. Tá? São áreas muito perigosas também, tá? Não são tão perigosas quanto a zona 0, mas também são muito perigosas. Tá? E tem também a zona 2, que são áreas onde a presença da atmosfera explosiva é eventual. Ela pode estar presente, mas não numa condição normal de operação. Tá? Então, exemplo de zona 1. Tá? Um convés de um navio petroleiro, um convés de um FPSO. Tá? Lá embaixo é zona 0, certo? Mas ali naquela região do convés, próximo ao casco, ali é zona 1. Tá? É possível ter a presença de uma atmosfera explosiva numa condição normal de operação. Tá? E o que é zona 2? São aquelas áreas mais altas de um navio petroleiro, de um FPSO, onde estão, por exemplo, os módulos de produção. Tá? São áreas bem ventiladas, então, eventualmente, se vazar um gás lá, não vai estar presente a atmosfera explosiva numa condição normal de operação. Tá? Então, por que é importante a gente saber se uma determinada área é zona 0, zona 1, zona 2? Para a gente ter uma ideia do risco da explosão e para a gente poder especificar os equipamentos que vão ser instalados nessa área. Certo? E uma pergunta recorrente que a gente precisa saber sempre a resposta para ela. Como é que a gente sabe se uma área é classificada ou não? Como é que a gente sabe se uma área é zona 0, zona 1, zona 2? Isso é uma pergunta muito recorrente, certo? E a resposta é sempre a mesma, tá, pessoal? Tem que ser consultada a documentação de classificação de áreas. Simples assim, tá? Se uma área é classificada, ela tem que ter a sua documentação de classificação de áreas. Nessa documentação, a planta de classificação de áreas,
vai estar dizendo onde que é zona 0, zona 1 e zona 2. Entenderam? Uma coisa é inerente à outra. Da mesma forma, como tem classificação de áreas para gases, tem para poeiras também. Tá? A poeira também é uma substância explosiva. Tá? Já visto aí tantos exemplos já acontecidos no Brasil e no mundo de explosões envolvendo silos e correios transportadores, aqui mesmo no Porto de Santos. Tá? E as definições são similares. Tá? Em vez de ser zona 0, zona 1 e zona 2, as definições são zona 20, 21 e 22, com os mesmos critérios. Tá certo? A poeira está sempre presente e a zona 20. A poeira pode estar presente numa condição normal de operação e a zona 21. A poeira pode estar presente somente numa condição anormal de operação e a zona 22. Tá? Então, se tem um silo, alguma coisa, tá certo? Então, lá dentro do silo é zona 20. Tá? Ao redor ali da porta do silo, onde a presença da poeira pode estar presente em condição normal de operação, zona 21. Numa área mais distante, onde a presença da poeira é possível de estar presente somente numa condição anormal de operação, zona 22. Então, voltando àquela pergunta, como é que a gente sabe se uma área é classificada ou não? Consulta a classificação de áreas. Tá? Isso com relação às zonas, tá, pessoal? Existe ainda, com relação à classificação de área, um outro requisito, que são os grupos. Né? Falar zona 0, 1, 2, ou zona 20, 21, 22, não diz qual é o tipo da substância inflamável que está lá. Né? Então, quem nos fornece essa informação são os grupos. Existem 3 grupos, tá? Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3. Grupo 1 para minas subterrâneas de carvão, Grupo 2 para gases inflamáveis e Grupo 3 para poeiras combustíveis. Tá? Existem algumas subdivisões, tá? 2A, 2B, 2C, tá? Para áreas aqui do grupo de gases, e 3A, 3B e 3C para áreas de fibras de poeiras combustíveis. Tá? E aqui, nessa tabela, mostram que tipos de equipamentos podem ser instalados nos respectivos tipos de grupos. Tá? O grupo 2C seria aquele grupo dos gases mais inflamáveis, mais explosivos. Tá? Então, somente podem ser instalados nessas áreas equipamentos que também sejam certificados para isso, grupo 2C. Tá? Grupo 2B, gases menos inflamáveis, então podem ser instalados nessas áreas equipamentos do grupo 2C ou também 2B. E para o grupo 2A, que seriam aqueles grupos dos gases menos inflamáveis, vamos dizer assim, né? Se é que isso existe, né? O gás quando explode mata do mesmo jeito, certo? Mas nessas áreas 2A podem ser instalados equipamentos 2C, 2B ou 2A. Ok? Então isso é um critério de seleção de equipamentos, sabendo qual a classificação de áreas do local da instalação. Para poeiras combustíveis, os mesmos critérios. Tá? Então, isso aqui com relação ao grupo. Mas existe ainda um outro requisito para a classificação de áreas, que é classe de temperatura. As classes de temperatura indicam qual é a temperatura de autoignição dos gases. Né? Para um gás entrar em explosão, não precisa ter uma centelha. Se existe uma fonte, uma temperatura muito alta, que ultrapasse a sua temperatura de autoignição, esse gás vai explodir. Tá? Nem só de centelhas, de faíscas, vivem as explosões. Tá? Uma peça, um equipamento, uma tubulação quente é o suficiente para transferir ao gás uma energia capaz de causar uma explosão. Tá? Então, isso se chama temperatura de autoignição. Tá? Então, os gases são classificados em classes de temperatura, com essas faixas aí, né? Um gás T6 é um gás que tem uma temperatura de autoignição aí na faixa de 85 graus, são aqueles gases mais explosivos, certo? Com 85 graus eles já entram em ignição, olha que gás perigoso esse. Tem o gás T5, né? Que entra em ignição com 100 graus, e outros com 635 graus, e outros com 200 graus, 300 e 450 graus. Essas são as classes de temperatura para classificação de áreas. Tá? A gasolina, por exemplo, tem uma temperatura de autoignição de 250 graus. Tá? 250 graus aqui
ela então é classificada como T3. Né? E os equipamentos também são avaliados, certificados com uma marcação com classe de temperatura. Tá? Então, vem escrito também nos equipamentos, dos motores, né? T3, T4, né? Alguma coisa assim. E esse é um critério de seleção de equipamentos de acordo com a classe de temperatura. Tá? Para um gás que seja T6, somente pode ser instalados equipamentos T6. Tá? Para um gás T5, pode ser instalados equipamentos T5 e T6. E assim sucessivamente. Tá? Numa área de gasolina, que é T3, podem ser instalados equipamentos T3, ou T4, ou T5, ou T6. Entenderam? Enfim, esses são os requisitos de classificação de áreas. Essas são as informações que a gente vai encontrar na documentação de classificação de áreas. Tá? E para que serve essa documentação de classificação de áreas? Para muita coisa, né, pessoal? A gente não pode fazer uma manutenção sem conhecer a classificação de área. A gente não pode fazer uma inspeção sem conhecer a classificação de área. A gente não pode fazer um reparo no equipamento sem conhecer a classificação de área, sem conhecer o grupo, sem conhecer o MES, enfim. A documentação de classificação de área serve para muita coisa. Inclusive para uma das atividades mais básicas, mais iniciais, durante o ciclo total de vida das instalações EX, que é o projeto, a especificação dos equipamentos. Sem conhecer a classificação de área, a gente não consegue especificar quais são as luminárias, os motores, os transmissores, os sensores, os atuadores, os analisadores, os plugs, as tomadas que vão ser instalados, os botoeiros. A gente precisa de conhecer essa documentação de classificação de áreas. Essa é a sua importância. Tá? Bom, então, aqui a gente começa a falar dos equipamentos que vão ser instalados em áreas classificadas. Tá? E esses equipamentos precisam possuir características especiais de proteção chamadas tipos de proteção. Tá? Os tipos de proteção mais comumente encontrados, tá, nas instalações terrestres ou marítimas, tá, equipamento certificado geralmente vem com esse símbolo aqui, tá, o X dentro de um hexágono. Isso é um indicativo de que o equipamento foi avaliado sob esse aspecto de ser seguro numa atmosfera explosiva. Tá? Mas existem, por exemplo, equipamentos do tipo a prova de explosão, né? Um tipo de proteção aí muito utilizado no passado, né? Não mais hoje em dia. Tá? Hoje em dia existem tecnologias muito mais seguras, certo? A prova de explosão é um equipamento difícil de instalar, de fazer manutenção, não só do ponto de vista dos fabricantes, certo? O fabricante lá com seus robôs na fábrica é tudo fácil, né? Mas para um usuário que vai ficar mantendo aquele equipamento durante 50, 100 anos, certo? Existem tipos de proteção que são bem mais simples do que outros. Né? E o tipo de prova de explosão é um dos mais difíceis de se manter ao longo aí das décadas. Existe um outro tipo de proteção, segurança aumentada. Né? Um tipo de proteção que tem uma outra abordagem em relação à prova de explosão. Uma prova de explosão, ele convive com a hipótese de ter uma faísca, de ter uma explosão. Então, o equipamento da prova de explosão tem que ter um invólucro capaz de suportar essa explosão. E se esse invólucro não suportar a explosão, não é só o equipamento que vai explodir, não, é a planta inteira. Muita gente vai morrer por causa disso. Então, essa abordagem não é boa, certo? Conviver com a hipótese de ter uma faísca de uma explosão. Então, existem outros tipos de proteção com abordagens melhores. A segurança aumentada, por exemplo, não prevê, não aceita, né? Não é possível a existência de uma faísca, de um equipamento. Uma outra abordagem, certos aspectos construtivos aí que vão evitar que o equipamento centelhe. Certo? A gente não vai conseguir aqui entrar em detalhes sobre tudo isso. Eu esqueci de mostrar na primeira página da apresentação, vocês vão receber essa apresentação, talvez, vai ficar lá no site da Metaloc, tá? Mas tem um link, tá, para o sistema Dropbox, tá? Onde vocês vão ter todas as apresentações lá, muitas informações sobre artigos, sobre normas, tá? Muita coisa sobre a atmosfera explosiva está disponível na internet em português para vocês pegarem lá, certo? Então aqui é só uma informação, assim, uma visão geral do que a gente está querendo passar aqui para vocês, certo? Então, detalhes vocês vão ver mais tarde, tá? Tem tipo de proteção não centelhante, tá? Uma abordagem parecida com
segurança aumentada, que não tem centelhas, segurança intrínseca, tá? Com essa abordagem também de que não vai haver centelha, não vai haver explosão. Invólucros pressurizados, tá? São um tipo de proteção muito simples também, muito prático, né? Colocar componentes centelhantes dentro de um invólucro que vai ser mantido com uma pequena sobrepressão de ar, de forma que mesmo se tiver uma atmosfera explosiva ao seu redor, o gás não vai entrar no interior do invólucro porque está pressurizado. Simples, não? A gente usa bastante esses equipamentos. Encapsulamento em resina, né? Por exemplo, uma solenoide, que tem a sua bobina encapsulada em resina. Isso é certificado como sendo seguro para ser instalado em atmosfera explosiva. Aqui do lado das respectivas normas, tá? Da BNT. Imersão em areia é um outro tipo de proteção utilizada na atmosfera explosiva. Imersão em óleo. Tá? Vocês imaginem um componente elétrico que é imerso em óleo e o gás não consegue entrar em contato com ele. Simples, não? E é um tipo de proteção bastante usado, bastante seguro. Tá? Proteção óptica. Tá? Uma fibra óptica seria capaz de causar uma explosão? Uma fibra óptica é capaz de centelhar? Não. Né? Mas uma fibra óptica é capaz de, dependendo do nível de sinal que ela carrega, né? No caso de uma falha dessa fibra óptica, de um ponto de luz incidir num ponto escuro e esse ponto escuro chegar a uma temperatura muito alta, às vezes mais alta do que a temperatura de alta ignição do gás. E vai ocorrer a explosão por causa que a fibra óptica estava com defeito. Então, existe uma norma que diz como tem que ser feita a proteção dos equipamentos ópticos. Tá? E as redes de automação, as redes Ethernet, as redes de fibras ópticas, os switches ópticos estão sendo instalados em áreas classificadas. Tá? Então, todos os equipamentos ópticos, tá? Também precisam ser certificados. Existe segurança intrínseca do tipo Power Eye, né? Segurança intrínseca de potência, que está vindo aí com as novas tecnologias, equipamentos específicos para poeiras combustíveis, tá? Com temperaturas de invólucros medidas ou conhecidas, né? Para que a gente possa selecionar o equipamento de acordo com a temperatura de ignição da poeira que estiver presente, equipamentos com proteções especiais, né? Ou seja, vários tipos de proteção para equipamentos elétricos. Tá? Mas não são somente os equipamentos elétricos que podem causar as explosões. As bombas, ventiladores, elevadores, esteiras transportadoras, caixas de engrenagem, compressores, né? São equipamentos mecânicos que têm causado muitas explosões e mortes também em áreas classificadas. Tá? Por isso, estão vindo aí normas internacionais e brasileiras específicas para certificação de equipamentos mecânicos em atmosferas explosivas. Tá? Já foram publicadas pela ISO e IEC, estão sendo agora elaboradas as respectivas normas brasileiras. Tá? Então tem o EXH, e tem o EXC, tem o EXD, tem o EXK, tá? Que são tipos de proteções específicos para equipamentos mecânicos. Tá? Já existem sistemas internacionais de certificação de equipamentos mecânicos baseados nessas normas. Tá? Não vai demorar muito para esse tipo de sistema de certificação chegar aqui no Brasil também. Tá? Afinal de contas, nós precisamos que os equipamentos mecânicos sejam tão seguros quanto os elétricos. Não importa de onde vem a explosão, certo? Muita gente vai morrer numa explosão, independente de ser equipamento elétrico ou mecânico. Os equipamentos para atmosferas explosivas, eles precisam ser marcados. Na sua marcação já são indicadas várias informações sobre o que ele é capaz de oferecer. Né? Então, de acordo com a parte 0 dessa norma aqui, essa família 60079 são normas internacionais sobre atmosferas explosivas. E aqui no Brasil, o Brasil está alinhado com a IEC e publica normas idênticas às internacionais. A parte 0 traz os requisitos da marcação dos equipamentos para instalação em atmosferas explosivas e diz que essa marcação tem que começar com a letra X, né, só para dar uma dica aí do que ele é para a atmosfera explosiva, seguida das letras dos tipos de proteção que ele contém. Tá? Um equipamento pode conter vários tipos de proteção, né? Eles têm que estar indicados em ordem alfabética.
nessa marcação também tem que dizer para que grupo o equipamento é adequado. Lembra dos grupos que nós falamos? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 2A, grupo 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. O equipamento tem que ser avaliado para que grupo ele é adequado. E essa marcação tem que vir na marcação, essa informação tem que vir na marcação do equipamento. Tá? Por exemplo, grupo 2A, ou 2B, ou 2C. Ok? E a classe de temperatura tem que vir marcada também. Lembra da classe de temperatura? Aquelas faixas de temperatura? Todo equipamento é avaliado, é verificado qual a sua máxima temperatura de superfície. Essa temperatura ela é codificada, né? E essa informação vem na marcação do equipamento também. E, além disso, vem a marcação do EPL. O que é EPL? É um termo em inglês, Equipment Protection Level, que significa nível de proteção provido pelo equipamento. Qual é o nível de segurança que aquele equipamento provê? Né? Isso é um código, né, que pode começar pela letra G, quando o equipamento é para uma área de gás, ou pela letra D, de dust, quando o equipamento é para uma área de poeira. Né? E existem 3 níveis de segurança, 3 níveis de proteção que os equipamentos elétricos podem apresentar para a instalação de anticondição explosiva. Um nível muito alto, ou um nível alto, ou um nível não tão alto assim, né? Que a gente chama de nível adequado. Tá? Então, para uma zona 0, né, que é aquela área mais perigosa, onde o equipamento não pode centelhar nunca, ele nunca pode representar uma fonte de ignição, por exemplo, o equipamento tem que ser GA, tá? Equipamento para gás com nível de proteção muito alto. Entendeu? Então, existe essa codificação também, essas informações são obrigatórias nos novos equipamentos de anticondição explosiva. A gente precisa saber o que significa, porque somos nós, usuários, né? Os projetistas, o pessoal de manutenção, de reparo, de montagem, que especifica os equipamentos para anticondição explosiva. Tá? E ainda, na marcação dos equipamentos, precisam ter outras informações além dessas, tá? Como, por exemplo, o nome do organismo de certificação que emitiu o certificado, o número desse certificado, tá? E sufixos, tá? Também padronizados, como, por exemplo, X. O sufixo X significa que o equipamento tem requisitos especiais de instalação, tá? Não basta desembrulhar o equipamento, tirar da caixa, instalar e ligar e começar a funcionar. Tá? Existem requisitos especiais para operação segura, instalação segura. Tá? Então, esses requisitos vêm especificados no certificado. Tá? 90% dos certificados têm sufixo X, ou seja, 90% dos equipamentos para atmosfera explosiva não basta a gente tirar da caixa e instalar. Tá? Tem que ler o certificado para poder instalar de uma maneira correta. E sufixo U significa que o equipamento não tem uma certificação completa, tá? Ele é só um componente, ele faz parte de um equipamento completo. Tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia do que vem, né, de informação na marcação de um equipamento com atmosfera explosiva, que é um requisito obrigatório. Tá? Essa tabela aqui, vamos dizer assim, é uma cola, né? Vocês podem usar essa tabela aqui quando vocês forem especificar o equipamento para instalação em área classificada. Tá? Se a área classificada é do tipo zona 2, por exemplo, né? Aquela área menos perigosa, né? Ou seja, aquelas áreas onde podem ser especificados equipamentos com níveis de proteção. Não precisa ser muito alto, não precisa ser GA, não precisa ser alto, não precisa ser GP. Basta ser um equipamento GC. Tá? Então, existem subtops, né, de cada um desses tipos de proteção adequados para esses níveis de proteção. A prova de explosão, segurança intrínseca, encapsulado, não acendível, segurança aumentada, respiração restrita, componentes centelhantes encapsulados, pressurizados, segurança óptica, segurança especial. Então, existem muitos tipos de equipamentos, né, com diversos tipos de proteção que podem ser instalados em zona 2. E também qualquer equipamento que for adequado para a zona 0 ou zona 1 é adequado também para a zona 2. Tá? E quais são os tipos de proteção adequados para a zona 1? Bom, está no slide seguinte. Tá?
aqui também está uma colinha, certo? Se vocês precisam instalar um equipamento em zona 1, então aqui estão os tipos de proteção adequados para esses equipamentos, tá? A prova de explosão, segurança intrínseca, segurança aumentada, encapsulado, pressurizado. Cada um desses tipos de proteção possuem subdivisões, tá certo? Subdetalhes, né, que os tornam adequados à zona 0, zona 1 e zona 2, tá certo? Aí precisa estudar um pouquinho mais, né, para saber desses EPRs, desses níveis de proteção que os equipamentos proporcionam, tá? Para a gente poder selecionar ou instalar com segurança um equipamento com atmosfera explosiva. Então, por aqui vocês estão vendo que selecionar um equipamento com atmosfera explosiva já não é uma coisa tão simples, certo? Não basta ser um projetista de instalações elétricas que torna esse profissional competente, tá, para fazer um projeto de instalação em atmosfera explosiva, que é um detalhe, né, das instalações elétricas em geral. É preciso que esse projetista conheça todas essas normas, esses requisitos, né, para que o projeto possa estar adequado. Se o projeto não está adequado, né, é aquela coisa, a casa se constrói, começa a se construir pela base, certo? Se a base não é sólida, a casa toda pode vir abaixo, né? A casa vir abaixo, no caso da atmosfera explosiva, é explosão. E existem também aqueles equipamentos adequados para instalação em zona 0, tá? Os tipos de proteção adequados para a zona 0. Né? Então, alguns componentes específicos, a prova de explosão, segurança intrínseca, encapsulamento e outros tipos de proteção. Tá? Há algum tempo atrás, uma apresentação como essa diria assim: somente equipamentos intrinsecamente seguros são adequados para instalação em zona 0. Tá? Então, com o desenvolvimento da tecnologia, dos conhecimentos, das normas, né, essa afirmação já não é mais adequada, certo? Existem muitos tipos de proteção hoje em dia adequados para a instalação em zona 0. Tá? É preciso que os projetistas conheçam, né, conheçam as normas, os equipamentos, o mercado e tudo isso para instalar o equipamento mais adequado, né? Aquele que tem o menor custo, aquele que tem a facilidade maior de instalação, de manutenção, de reparo, né? Tudo isso é segurança. Né? E da mesma forma como tem para gases, tem para poeiras também. Tá? Os tipos de proteção adequados para instalação em áreas contendo poeiras e combustíveis. Tá certo? Então, aqui deu para ter uma ideia dos tipos de proteção adequados para a instalação desse tipo de área. Tá certo? Vamos fazer aqui, então, um pequeno estudo de casos. Tá? A Petrobras tem uma norma chamada norma N2919, que fala sobre especificação de motores elétricos, né, para a indústria do petróleo. E uma determinada tabela dessa norma é essa aqui. Tá? Será que vocês conseguiriam entender alguma coisa que essa tabela está dizendo? A tabela está dizendo aqui, ó, zona 2, zona 1. Né? Sabe o que é isso? Uma área classificada com gás, né, onde a presença da atmosfera explosiva é eventual. Uma área classificada de gás, onde a presença da atmosfera explosiva pode ocorrer em condições normais de operação. Né? E aqui o nível de tensão do motor, menor que 1000 volts, maior que 1000 volts até 6000 volts, maior que 6000 volts. Tá? E aqui no corpo da tabela, que informações que tem? Existem tipos de proteção e níveis de proteção dos equipamentos, EPFs, tipos de proteção, que foram esses que a gente mostrou aí. Tá? Então, essa tabela aqui diz o seguinte: os tipos de proteção de motores que são aceitos pela Petrobras em função da classificação de áreas de gás, se for zona 0, ou desculpe, se for zona 1, se for zona 2. Ok? Então, por exemplo, aqui, um motor de baixa tensão, com tensão nominal menor que 1000 volts, se for instalado em zona 1, esse equipamento ele pode ser de segurança aumentada ou pode ser XDE. O que é DE? É carcaça, prova de explosão e caixas de terminais, segurança aumentada. Né? E aqui, nota, item 723, que diz o seguinte, olha,
A menos que especificado em contrário na folha de dados, motores com tensão nominal até 1000 volts para instalação em áreas classificadas de gases inflamáveis do tipo 1, grupo 2C, devem ser de segurança aumentada. Tá? Em outras palavras, isso aí está dizendo o seguinte: a Petrobras não aceita motores à prova de explosão. Tá? A Petrobras aprendeu, ao longo dos seus 60 anos, que motores à prova de explosão são difíceis de instalar, de manter, de fazer manutenção e de reparos. Tá? Nós temos dezenas de milhares de motores, né, instalados em áreas classificadas, tanto em instalações terrestres quanto marítimas, e com base nesse grande inventário, né, nós aprendemos que motores à prova de explosão são equipamentos que, se não forem bem instalados, mantidos, reparados ao longo das décadas em que permanecem instalados, eles podem representar fontes de ignição. Então, por que não especificar outros tipos de motores que não tenham esses requisitos tão difíceis, tão complexos de montagem, de manutenção e de reparos, né? Então, motor de segurança aumentada, por exemplo, é um deles. E se o motor for para a zona 2, ele pode ser de segurança aumentada ou não acendível. Tá? São outros tipos de proteção adequados. Quando essa norma quando nós fizemos essa norma, nós distribuímos essa norma para os fabricantes de motores comentarem, certo? Os grandes fabricantes nacionais e internacionais. E muitos dos comentários foram assim: essa tabela está incompleta. Tá? Aqui, por exemplo, em zona 2, o motor de baixa tensão, você não incluiu aí o motor à prova de explosão. Tá? E aí é o seguinte: essa tabela não são os tipos, todos os tipos de proteção possíveis que existem no mercado. Esses são os tipos de proteção que a Petrobras aceita, certo? Ou especifica com base nas suas experiências. Tá? A gente sabe que existem motores de baixa tensão à prova de explosão. Conhecemos os seus benefícios, certo? E as suas dificuldades. E com base nessas experiências de décadas e de base instalada de dezenas de milhares de motores, chegamos à seguinte conclusão: não especificamos motores à prova de explosão. É importante a gente falar isso, porque existe uma certa confusão de termos, né? Muita gente pensa assim: um equipamento à prova de explosão é aquele que é adequado para instalação em atmosferas explosivas, como se só existisse equipamentos à prova de explosão. Vocês entenderam aqui, eu espero que vocês estejam vendo, que existem muitos tipos de equipamentos para atmosferas explosivas e que a prova de explosão é só um deles, certo? E a gente pode dizer que é um dos tipos menos recomendados, tá? Em função das suas dificuldades de instalação, manutenção e reparos. Tá? Então, é preciso acabar com esse mito, certo, pessoal? Equipamento à prova de explosão não é aquele que é adequado para a atmosfera explosiva, é só um dos tipos de proteção existentes. E da mesma forma existem, né, especificações para motores de alta tensão, ou média tensão, assim, ou alta tensão, né? Então, para a zona 1 até 6.000 volts, os motores têm que ser de segurança aumentada ou pressurizado. Para a zona 2, segurança aumentada, pressurizado, não acendível. Tá? E aí tem uma nota 724 que diz o seguinte: a menos que especificado em contrário na folha de dados, nos casos gerais de especificação, para instalação em classificadas de gases inflamáveis do tipo zona 2, que requeram equipamentos com EPLGC, os motores devem possuir tipo NA. Tá? Ou seja, motores não acendíveis são suficientes, né, para serem instalados com tensão até 6 kV. Tá? Pode ser pressurizado, pode ser de segurança aumentada, pode ser não acendível, mas a recomendação é que seja não acendível. Por quê? Porque é um tipo de proteção mais simples de instalar, de manter, de inspecionar e de fazer reparos ao longo das décadas que esse equipamento vai ficar permanecer instalado no campo. Tá? E não pode ser a prova de explosão? Não, não pode ser a prova de explosão. Tá? Aqui não está escrito EXD. E motores de alta tensão, tensão nominal acima de 6 kV, aí eles precisam ser pressurizados. Tá? Existem aí outros riscos para equipamentos, para motores elétricos de alta tensão. Vocês já ouviram falar que motor de indução trifásico não se integra? Né? Provavelmente sim, né? Isso é um mito que tem estado no mercado, aí, né? Na literatura ao longo das últimas décadas. Tá? Isso não é verdade. Tá?
foi verificado em laboratório que motores de indução trifásicos são possíveis sim de se empilhar na partida e de causar explosões, enquanto a gente já não morreu por causa disso, né? Precisa falar para a viúva lá do operador que morreu, né, que motor de indução trifásico não se empilha, certo? Bom, enfim, isso já é conhecido, então, sabendo disso, para alta tensão, a Petrobras só especifica motores pressurizados. Entenderam, pessoal? Então, aqui a gente tem um estudo de caso, né, de uma norma prática, né, tem essa norma disponível para download lá no site da Petrobras, né, que relaciona aí níveis de proteção, EPR, zonas, tipos de proteção. Tá? E nos poucos casos em que a Petrobras aceita ou, né, especifica motores à prova de explosão, eles ainda têm que ter algumas características especiais que, além do invólucro à prova de explosão, eles precisam ter uma caixa de terminais, né, de força de controle, de segurança aumentada. Né? Essa caixa de terminais não pode, sob hipótese nenhuma, ser a prova de explosão, porque se ela for a prova de explosão, há necessidade de colocar unidades seladoras ou pressa-cabos à prova de explosão. Aí a gente está colocando a segurança na mão do conhecimento do instalador, né, ou de quem vai fazer a manutenção, ou quem vai fazer o reparo, que no mundo ideal essa pessoa conheceria todas as normas, essa pessoa seria treinada, seria qualificada, seria certificada. Esse é o mundo ideal que a gente quer chegar. Entre o mundo ideal e o mundo atual, né, o mundo real, existem diferenças e a gente sabe muito bem o caminho que a gente, o longo caminho que a gente precisa seguir para chegar no mundo ideal, e esse workshop da Metalog que vai nesse caminho, tá certo? Difundir informações sobre atmosferas explosivas para que os projetistas, os montadores, o pessoal de manutenção, de inspeção, de reparo, tenham as informações mínimas para fazer com segurança as suas atividades. Tá? Mas quais são as características então desse motor? Que a gente chama de entrada indireta. Tá? A carcaça é a prova de explosão, com terminais de segurança aumentada, é o que a gente chama de entrada indireta. O cabo, né, que vem de fora, o cabo de alimentação do motor, por exemplo, não entra diretamente dentro do invólucro da prova de explosão. Tá? Ele entra indiretamente através dessa caixa de segurança aumentada. Tá? Aqui, para dentro do motor, existe um dispositivo chamado bucha selada, né, a prova de explosão, que o fabricante já coloca a bucha lá, o usuário não precisa mexer nela. Tá? Então, uma entrada indireta que tem muitas vantagens, né? Esse tipo de motor aqui com terminais de segurança aumentada. Não requer unidades seladoras, não requer pressa-cabos à prova de explosão, né? Que são componentes que têm tudo para dar errado, né? Que são muito difíceis de fazer instalação, manutenção, reparo, tá certo? Ou seja, uma coisa é do ponto de vista do fabricante, ou seja, quando o equipamento sai da fábrica. Outra coisa é o ponto de vista do usuário, que vai ficar com aquele equipamento ali por décadas ou séculos, né? Então, são requisitos, né, de instalação, de manutenção, de reparos. Esses requisitos são mais importantes do que o preço de compra do equipamento. Né? Bom, então, esse aqui é um motor para a área de gases, tá? E existem motores também para áreas de poeiras, né? Que é, por exemplo, o EXT, que é um motor adequado para instalação aí num local onde tem um silo de soja, ou de milho, certo? Numa área de açúcar, numa ponte rolante, tá? Na esteira rolante, tá? Temos tantas aqui no Porto de Santos. Tá? Ok, pessoal? Então, aqui para dar uma ideia de equipamentos para atmosferas explosivas e para classificação de áreas. Ok? Bom, a mensagem mais importante que eu tenho para passar aqui para vocês é o seguinte: não basta que o equipamento seja certificado, certo? Há necessidade que o equipamento seja devidamente, né, instalado, mantido, reparado, inspecionado, certo? Então, essas atividades precisam ser feitas por empresas de prestação de serviços competentes, né, certificadas. E, além disso, há necessidade de que as pessoas que trabalham nessas empresas sejam também treinadas, qualificadas e certificadas. Tá? Essa é a mensagem que eu estou aqui para passar para vocês. Tá? Não basta a certificação de equipamentos para atmosferas explosivas.
Se isso bastasse, a gente não teria mais explosões aqui no Brasil e no mundo e não teríamos mais mortes em refinarias, em terminais, em plataformas. Tá? Porque só aqui no Brasil nós temos um sistema de certificação de equipamentos com atmosfera explosiva desde 1991. Se isso resolvesse, não haveria mais acidentes, incidentes, explosões. E eles continuam acontecendo. Por quê? Porque se a gente no mercado agora só tem equipamento certificado, as explosões continuam acontecendo. Resposta: porque os equipamentos não estão sendo devidamente instalados, ou inspecionados, ou sendo feita devida manutenção deles, ou quando eles quebram, o devido reparo. E essas atividades estão sendo feitas por pessoas que não conhecem as normas, que não têm o devido treinamento, qualificação, ou por empresas também que não conhecem essas normas. É isso que a gente está precisando, né? Colocando aqui para vocês, né? Como uma oportunidade de melhoria aí nas suas carreiras profissionais, tá certo? Obter uma certificação pessoal em atmosfera explosiva. E tem um sistema internacional sobre isso, que é o IECX, né? Que fala justamente sobre isso, né? Certificação para atmosferas explosivas. Ele é composto por muitos sistemas, né? Não é só o sistema de certificação de equipamentos, né? O sistema de equipamentos é importante, mas não é o suficiente. Existe aqui, deu algum problema, tá? Mas aqui é um sistema de certificação de empresas, de projetos, tá? Existem sistemas de certificação de empresas de classificação de áreas, tá? De instalação, de comissionamento, sistema de certificação de empresas que fazem serviço de inspeção, de manutenção, tá? Empresas de serviços de reparos de equipamentos elétricos, tá? É uma área importante também. A Metaloc, por exemplo, está aqui dentro dessa fatia, né? Atendendo aos requisitos de um sistema de certificação de reparos de equipamentos. Tá? E ainda está em elaboração o sistema de reparos de equipamentos mecânicos. Tá? E ainda um sistema, né, em último, mas não menos importante, um sistema de certificação de competências pessoais, que são as pessoas que vão executar todas essas atividades. Tá? A pessoa é a base da segurança em atmosfera explosiva. Se não tiver pessoas bem treinadas, bem qualificadas, né? Ou seja, até certificadas, mostrando que conhecem as normas, né? A gente não vai ter segurança em atmosfera explosiva. E então, mostrando rapidamente esse sistema de competências pessoais. Tá? Existem as normas. Tá? Existem normas para fazer classificação de áreas, para fazer classificação de áreas contendo gases, outra norma específica para classificação de áreas de poeiras combustíveis, uma outra norma específica para as atividades de projeto, seleção de equipamentos e montagem em atmosferas explosivas. Existe uma outra norma específica para as atividades de inspeção e manutenção e uma outra norma específica para reparos, revisão e recuperação. Se todo mundo que está envolvido com a atmosfera explosiva conhecesse essas normas, soubesse os seus requisitos, soubesse aplicar esses requisitos, eu diria que no mundo ideal não haveria mais explosões, porque a classificação de áreas estaria correta, o projeto estaria correto, a montagem estaria correta, a inspeção, a manutenção, o reparo estaria correto. Esse é o mundo ideal, esse é o mundo que a gente vai ter à medida que as pessoas conheçam as normas e evidenciem que elas conheçam as normas. Como que uma pessoa é capaz de evidenciar para o seu empregador que ela conhece uma determinada norma? Se ela fizer exames teóricos e práticos sobre aquela norma, passar na prova, ela recebe um documento chamado Certificado de Competência Pessoal. Entenderam? É isso que a Petrobras está começando a colocar nos seus contratos, que as pessoas sejam certificadas, que elas tenham sido empregadas por empresas certificadas. Tá? E isso vai fazer com que a gente chegue num nível de segurança maior do que tem hoje, onde a gente só tem os equipamentos certificados, que está demonstrando que não é suficiente. Tá? Então, esse sistema de certificação de competências pessoais,
ele tem 10 unidades de competência, vamos dizer assim, uma para cada uma dessas atividades. Entendeu? Então, tem a unidade de competência 000, que é uma unidade de competência que vai precisar ser apresentada por todas as pessoas que vão trabalhar em área classificada. Só para adentrar uma área classificada, vocês concordam que a pessoa precisa estar ciente dos riscos onde ela vai trabalhar? Que se ela gerar uma faísca, um ponto quente, ela é capaz de gerar uma explosão. Isso é uma informação que todas as pessoas precisam ter. Tá? Então, essas pessoas vão precisar ter a certificação EX000. Isso é um sistema internacional que já está implantado aqui no Brasil. Tá? E existem outras unidades para cada atividade. A unidade EX001 para princípios básicos de segurança, EX002 para quem vai fazer classificação de áreas, EX003 para o pessoal da instalação, da montagem, né? Os montadores vão precisar ter essa certificação, EX003. E como ter essa certificação? Como obter essa certificação? Eu vou dizer já já. A EX004 para o pessoal que faz manutenção em área classificada, né? EX005 para o pessoal envolvido nas atividades de reparo e revisão em atmosferas explosivas. Né? Você vai fazer reparo num motor, numa tomada, numa luminária, num instrumento, tá certo? Será que essa pessoa, será que esse reparador conhece a norma? Será que ele vai fazer o serviço de acordo com o que requer a norma? Ele só vai poder evidenciar isso para o seu empregador na medida que ele passe por exames teóricos e práticos sobre aquela norma e mostre que conhece essa norma. Processo simples, tá certo? Se tem a norma, basta mostrar que conhece a norma e a pessoa recebe seu certificado. Processo bastante simples. Tá? Então, existe uma unidade para cada atividade. Outra pessoa que vai fazer os testes em áreas classificadas, quem vai fazer inspeção visual, quem vai fazer inspeção detalhada, quem vai fazer projeto, quem vai fazer auditoria. Tá? Uma unidade para cada atividade. Ok? Isso já está sendo incluído nos requisitos contratuais da Petrobras. Um projetista precisa ter certificação EX009. O que é 009? Projeto de instalações elétricas em atmosferas explosivas de acordo com a parte 14. Então, esse projetista vai ter que fazer provas teóricas, práticas, estudos de caso, mostrar que conhece a norma, sabe fazer um projeto, e aí essa pessoa vai receber um certificado. É essa pessoa que a gente precisa para fazer um projeto em área classificada. Simples, não? E uma pessoa que não tem essa certificação, essa pessoa a gente conhece, certo? É aquela que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, que tem experiência de 10 anos em fazer projetos em atmosferas explosivas, certo? Quando a gente vai ver o projeto que essa pessoa está fazendo, é um projeto errado. Ou seja, não conhece a norma, certo? Como que a gente vai, então, separar, distinguir uma pessoa da outra? Uma pessoa que conhece a norma da outra que não conhece a norma, pela certificação. Ok? Com relação a esse assunto de certificação, tá? Em 1997, a ABEND, você que não conhece a ABEND, a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos de Inspeção, tá? Já certificou mais de 35 mil pessoas no Brasil na área de ensaios não destrutivos, líquidos penetrantes, ultrassom, partículas magnéticas, raio-x, outros tipos de ensaios não destrutivos. Tem uma experiência tremenda na área de certificação. Já certificou mais de 35 mil pessoas no Brasil. Tá? Então, ela já é certificada no Brasil desde 1997 para essa área de ente. E em 2007, ela iniciou o seu programa de certificação de competências pessoais aqui no Brasil, baseados no IECEX. Tá? E em 2010, ela começou a representar o Brasil no IECEX. O que é IECEX? É o Sistema Internacional de Certificação para Atmosferas Explosivas, do qual o Brasil é um país membro. É um sistema formado por 33 países do mundo, tá? Mantido pela IEC. Características principais desse sistema: baseado somente em normas internacionais. Isso é bom porque o Brasil está alinhado com as normas internacionais. E todo certificado é emitido por um organismo de certificação, certo?
Não tem aquela de falar, eu sou competente, eu sei fazer projeto, eu sei fazer reparo, certo? O meu produto é seguro, tá? Esse negócio de autodeclaração, de currículo vitae, não adianta, certo? O melhor documento para evidenciar que conhece uma norma é o certificado. Em 2014, para quem não sabe, já há 2 anos, a ABEND lançou e está operando aqui no Brasil o seu sistema de certificação de competências pessoais e funções exclusivas, com tudo isso que a gente mostrou agora. Tá? Então, quem estiver interessado em obter a sua certificação, entra lá na página da ABEND e todas as informações, o passo a passo, estão lá. Tá? O ano passado, a ABEND se inscreveu para ter a acreditação internacional em atmosfera explosiva, nessa área de competências pessoais. Tá? E esse ano, a UL do Brasil foi acreditada no sistema internacional para operar nesse sistema de competências pessoais. Ou seja, quem for aqui na UL, entrar lá no site da UL, né, se informar sobre isso, é capaz de fazer essas provas, né, esses exames teóricos e práticos em português no Brasil, aqui no Brasil, né, e obter uma certificação até internacional, se quiser. Enfim, esse sistema de certificação de competências pessoais está disponível no Brasil. É isso que eu quero deixar claro, tá, para vocês, como uma dica, hein, pessoal? Depois não vai dizer que não avisei. Então, a gente está precisando desse pessoal e esses sistemas já estão disponíveis aqui no Brasil. Tá? Antes da pessoa conseguir a certificação, ela precisa fazer treinamentos, certo? Vamos ver se a gente consegue falar sobre isso aí. Então, esse é o sistema de competências. Vamos falar rapidamente sobre o processo de certificação de empresas. Uma empresa certificada é aquela que tem pessoas certificadas, é aquela que também mostrou que conhecem as normas. As normas são as mesmas, tá? A gente precisa ter empresas certificadas, basicamente ter um sistema de gestão da qualidade alinhado com aquela respectiva norma, né? De classificação de áreas, de projetos, de instalação, de inspeção, de manutenção e de reparos. A filosofia é a mesma, tem a norma, né? A empresa precisa mostrar que conhece a norma. A Metalog mostrou que conhece a norma de reparos, certo? A Bureau Veritas foi até a Metalog, fez a avaliação. A DNB foi até e fez a certificação. Eu ainda vou aprender. Mas, enfim, a Metalog mostrou que conhece a norma. É isso que a gente precisa, de uma empresa que conheça a norma. Então, não é só norma de reparo, é norma de manutenção, de instalação, de projetos. Né? A gente precisa ser projetista, contador. Não basta a gente reparar o equipamento de uma maneira correta, a gente precisa fazer um projeto correto, a gente precisa fazer a montagem correta. Tá? E até hoje a gente ainda não tem esse tipo de empresa no Brasil. Então a Petrobras está começando a colocar esses requisitos nos seus contratos. Da mesma forma como fez em 2008 com as oficinas. Tá? Agora está abrindo o leque para as outras atividades, como projeto, manutenção, inspeção e classificação de áreas. Tá? Então, aqui, na apresentação, vocês vão ter links, tá, que vão levar a documentos que vão detalhar, né, como que uma empresa pode, né, ser certificada na área de projeto, montagem, inspeção, manutenção e reparos. Tá? Para cada atividade tem a sua respectiva norma, a empresa vai precisar conhecer a norma, né, e as pessoas vão precisar ter as respectivas unidades de competência. Tá? Então, por exemplo, uma empresa certificada na área de reparo, ela precisa conhecer a parte 19 e a unidade de competência das pessoas que trabalham nessa empresa, né, os reparadores, os executantes, as pessoas responsáveis em aprovar e liberar o equipamento reparado para voltar para o usuário, precisam conhecer a norma. E a melhor maneira de fazer isso é ter a certificação. Ok? Aqui são outros documentos, né, que detalham o processo de certificação dessas empresas de projeto, montagem, inspeção, manutenção e reparo. São documentos operacionais do IECEX, escritos em português, tá, estão disponíveis para acesso público lá no IECEX. Tá certo? Os documentos são públicos, né, em português do Brasil. Tá? Bom,
A respeito de reparos de equipamentos, né, falando especificamente de reparo, eu vou passar bem rapidamente sobre esse assunto, porque a apresentação seguinte é do Marcel, né, também, que vai falar especificamente sobre esse assunto. Tá? Eu não sei como eu estou de tempo, mas eu acho que já devo estar estourado em termos de tempo. Né? Então, oi? Ok. Então, só para ter uma ideia, tá? Porque a gente já repetiu aqui, né? Tem a parte de reparos, tem uma norma sobre reparos, a parte 19, tá? Que já existe aqui no Brasil desde 2008. Tá? Então, o que a gente precisa é que esses serviços sejam feitos por oficinas certificadas. O que é uma oficina certificada? É uma oficina que mostrou que conhece a norma, né? Isso foi submetido a um processo de certificação por um organismo de certificação que conheça essa norma também, tá? Como, por exemplo, Bureau Veritas, DNV, INCC. Tá? Existem aqui no Brasil organismos de certificação que estão executando esses sistemas de certificação de empresas de serviços. Tá? O requisito de certificação é necessário com o objetivo de assegurar que os equipamentos mantenham suas características de proteção após os serviços de reparos. Tá? Quando a gente manda um motor, por exemplo, para reparar, a gente quer ter a confiança de que quando a gente receber esse motor de volta, ele continua seguro. Certo? Essa norma assegura isso. Então, o que a gente espera é que a oficina atenda aos requisitos dessa norma. Entendeu? Antes da gente ter esse sistema, Brasil, a gente não tinha confiança que o motor que a gente recebe de volta reparado, se ele continua seguro, porque as oficinas de reparo faziam os serviços de reparos de motores EX da mesma forma como faziam para motores não EX, né? Media isolamento, colocava na estufa, limpava, apertava, media isolação, rotação, vibração, aquelas coisas todas, tá certo? Isso não tem nada a ver com EX, tá certo? Existem requisitos específicos que têm que ser verificados no motor de acordo com o seu tipo de proteção para a atmosfera explosiva. Os requisitos para a atmosfera explosiva são adicionais, são complementares aos requisitos de projeto, montagem, fabricação em áreas não classificadas. Tá? Do fabricante, certo? Às vezes o fabricante nem existe mais. Você imagina uma refinaria como a de Cubatão de 60 anos, né? Muitos dos equipamentos que são instalados lá há décadas, nós não temos mais essa documentação e essa certificação. Então, no mundo real, como que pode ser feito um reparo desse motor e garantir, assegurar que esse motor continua seguro? Se ele for reparado de acordo com a norma do tipo de proteção que ele tem. Se é um motor de segurança aumentada, tem uma norma de segurança aumentada. Então, os requisitos dessa norma têm que ser levados em consideração para fazer esse reparo. Se o motor é não acendível, existe outra norma. Se for pressurizado, existe outra norma. Se for EXT, para poeira, existe outra norma. Cada motor deve ser reparado de acordo com os requisitos da respectiva norma do tipo de proteção. Isso, tá, não atende, não necessariamente atende ao certificado, porque sequer ele é conhecido, mas nos dá, né, aos usuários um nível de confiança de que o motor foi avaliado, foi reparado de acordo com os requisitos do tipo de proteção que ele tem. Entendeu? É o mundo real, assim, né? E nesses casos, a marcação é a letra R dentro de um trígono. Ok? O Marcel vai falar com mais detalhes sobre isso, tá? Mas, enfim, são esses os dois tipos de marcação. Né? Ou seja, quando o equipamento é reparado, ele é devolvido com essa marcação. O que isso nos indica? Né? Que a placa de marcação deve ser mantida, ou seja, que ele continua seguro. Aquela marcação, né, que tem segurança intrínseca, segurança aumentada, pressurizado, não acendível, EXT, certo? Esse tipo de proteção ele é mantido, ou seja, ele continua seguro. Tá? Então, é isso que a gente precisa, os equipamentos reparados em pontos seguros para instalação em área classificada, né? E essa marcação é importante para quem vai receber o motor depois, né? Quem vai fazer o reparo subsequente. Né? A próxima oficina fica sabendo o que foi feito no reparo anterior, porque esses serviços são rastreados. Né?
é colocado aqui um número de relatório, e esse relatório tem que acompanhar a vida do equipamento no prontuário das suas instalações elétricas. Ok? Bom, pessoal, para terminar, é o seguinte, então a gente está precisando de empresas certificadas e de pessoas certificadas, né? E o primeiro passo para a certificação é o treinamento, né? O segundo passo é a experiência, né? O terceiro passo, qualificação, não necessariamente nessa ordem, né? Mas para uma pessoa chegar no nível de fazer uma prova, mostrar que ela conhece uma norma, tá certo? Ela precisa ter uma preparação antes, né? Não sei se vocês sabem, existem no Brasil alguns provedores de treinamentos que já têm essa estrutura específica para atmosferas explosivas, tá? E um deles está mais perto, talvez, do que vocês saibam, que é o Senai de Santos. O Senai de Santos já tem uma estrutura de treinamentos teóricos e práticos em atmosferas explosivas, tá? Então, digitem lá no Google, certo? Treinamento de atmosfera explosiva do Senai de Santos. Tá certo? Vocês vão chegar numa página onde vocês vão ver os requisitos, o conteúdo programático, as datas, os prazos, os períodos, tá certo? Os custos, as formas de pagamento. Tá? Recomendo vocês a fazerem esse treinamento. Maiores informações, estamos com o professor Marcelo Coelho aqui, que é o responsável lá pelo laboratório. Tá? Por favor, né? Marcelo Coelho aqui, tá? Por favor. Peçam informações para ele, porque esse é o primeiro passo, certo? Não digo o primeiro passo, às vezes uma pessoa já está trabalhando há 10, 20 anos em áreas classificadas, certo? Mas a questão é, essa pessoa conhece norma, no treinamento ela vai conhecer os requisitos da norma, certo? Porque o passo seguinte é essa pessoa fazer um exame teórico, depois do exame prático, não no Senai, mas lá na BEND, lá na UEL do Brasil, né? Um sistema de certificação. Então, para isso, ela precisa conhecer a norma, então, para isso, precisa fazer o treinamento. Ok? O Senai de Benfica, no Rio de Janeiro, também possibilita esse tipo de treinamento. O Senai de Mauá também possibilita esse treinamento. Tá? E quem quer ter maiores informações sobre esse assunto, tem o link lá do Dropbox, tá? Eu comentei com vocês, está na primeira página dessa apresentação. E tem algumas bibliografias, tá? Tem um manual de instalações elétricas, indústrias químicas, petroquímicas e petróleo, um livro disponível aqui no Brasil, tá? Existe o site do Subcomitê 31 do COBEI, que tem um monte de informações, as normas, né? Estão disponíveis lá para ser conhecidas, tem artigos e um monte de informações lá, tá? Existe um livro chamado Atmosferas Explosivas, Instalações de Equipamentos Elétricos Lineares Classificados, agora está na segunda edição, 2016, o autor José da Silva, que está presente aqui, uma informação, tá certo? Todo mundo hoje aqui vai ganhar um exemplar desse livro, tá? Ele vai fazer essa oferta para vocês, tá certo? Então, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo, tá certo? Conhecer a sua obra e ganhar um exemplar. E tem um outro livro específico sobre atmosfera, sobre segurança intrínseca. Tá? Tem um outro livro sobre instrumentação industrial, né? Assim, aplicável a refinarias de petróleo, com um capítulo específico sobre segurança intrínseca. Existem as normas, né? Que eu recomendo que cada um na sua área obtenha, leia e entenda, né? Os requisitos. Existem também fascículos que foram publicados na revista Setor Elétrico, tem o link, sobre todos esses assuntos, 30 fascículos mensais. Né? Existe uma coluna mensal na revista Setor Elétrico, né, que fala mensalmente sobre esse assunto. E a mensagem final que eu tenho para vocês é essa, certo? A certificação dos equipamentos atmosferas explosivas não é suficiente para garantir a segurança das instalações e das pessoas que nelas trabalham. Muito mais do que certificação dos equipamentos, a gente precisa da certificação das empresas que prestam atividades em áreas classificadas e mais até do que as empresas, das pessoas que trabalham nessas empresas. Certo? É disso que a gente precisa para sair da situação que a gente está hoje,
que é do tipo vazou, explodiu, infelizmente é isso, certo? Para uma situação muito mais fácil, muito melhor, desculpa, né? Onde a gente tenha a segurança ou a confiança de que o gás vai vazar e a explosão não vai acontecer. Certo? Obrigado pela atenção.